que eu acabei perdendo aí, mano. Caralho. Fala aí, vocês aí, mano. Diz aí pra mim aí, o que que aconteceu aí, que faltou eu comentar aí. Essa semana tá sendo produtiva, né, mano? Não, todas tá sendo. Léo Lins num dia, o outro no outro. Paulo Cruz e a Carla Zambelli. Não, todo mundo falando pra mim assim, Negão, você tem que comentar o Paulo Cruz e a Carla Zambelli. O Negão, você tem que comentar... Mano, eu vou falar uma parada pra vocês. Aprendi isso daí com o Augusto Nunes, tá ligado? Assim, eu assisti a Carla Zambelli... um pouco, né? Quem é Carla Zambelli? Carla Zambelli é deputada federal, tá ligado? Uhum. Deputada federal. Eu assisti um pedaço do Flow, que foi a hora que eu terminei aqui com o da Cunha. Aí fui assistir, acabou um e pouco, velho. Tanto que essa treta deles eu só fui saber hoje de manhã, porque, mano, eu tenho vida, tá ligado? Tipo, mano, um e pouco, velho. Tanto que o Igor fala, ele fala, mano, já é um e pouco, vamos encerrar, tipo, vamos encerrar com essa treta e tal, já era. Caralho, teve que encerrar o Flow por causa da treta? É, porque também já tava tarde pra caralho. 1h pouco da manhã, tá ligado? Tipo, ninguém aguentava mais, né, mano? Só que assim, mano, eu gosto pra caralho do Paulo Cruz, tá ligado? Pô, tenho o maior respeito do caralho por ele, mano. Entendeu? Qual que é a fita? A Carla Zambelli é deputada federal. Foi lá no Flow. Levaram o Paulo Cruz. Paulo Cruz não, Paulo Cruz. Paulo Cruz é um cara de... Paulo Cruz, já há 1000 anos. O Paulo Cruz é um cara, já fui no programa dele também. O Paulo Cruz, ele é um cara de direita, conservador. Só que ele é um conservador diferente do Negão, tá ligado? O Paulo Cruz sou eu com diploma, tanto que eu já falei isso pra ele. Falo, Paulo Cruz, você sou eu com diploma, tá ligado? E eu tenho uma experiência em cima da vivência. O Paulo Cruz tem a experiência dele baseada na vivência, mas muito mais nos livros que ele leu e tal. Ele cita uns livros pica, sei lá se é pica também, mas entre os caras que lê deve ser pica, tá ligado? Ninguém lê, então. Tá ligado? Tipo, o Paulo Cruz é professor, é outra pegada, mano. O senhor só é o Negão. Eu só sou o Negão, mano. Eu sou o cara que grita e aponta dedo. Eu sou o brasileiro médio, tá ligado? O Paulo Cruz tá na classe da galera que estudou. Aí qual que é a fita? Leva a Carla Zambelli, tá ligado? E uma coisa, ó, hoje eu trabalho na Jovem Pan, tá ligado? Trabalho entre aspas porque ainda não recebi, né? Tô só dado. Cara, então, tipo, eu tenho meu jeito, fazendo bico. eu tenho o meu jeito de receber, mas não vou explanar, tá ligado? Mas ainda não tenho um contrato fixo. Mas o legal é o seguinte, toda vez que eu vou na Jovem Pan... Quanto você vai colocar na mesa? Não, por enquanto eu tô ganhando o meu e tá acho que até mais do que se eu tivesse colocado o pau na mesa. Então, vamos deixar do jeito que tá ligado? Vamos deixar do jeito que tá. Mas se alguém te chama pra fazer outro? Não, aí Você vai colocar o pau na mesa, quanto que é? Pra fazer esse trampo que eu tô fazendo? É. 5. Caralho, tá barato, pai. 5. 5 quantas gravações? Não, 4 por mês. 4 só por mês? 5 pila. Tá ligado? 5 pila. De boaça, assim, ó. Eu assino lá na hora. Tá 4 gravações por mês já. 4 gravações por mês. 4 co-host de... Não. 4 gravações, pai, tá ligado? 2 mil pro senhor, hein? Não, 5 mil, 4 gravações por mês, pai? Depois eu te falo quanto o pai tá levando sem contrato, tá ligado? Mas deixa eu falar, tá cara. Barato 5 mil, cara. Mas aí qual que é a fita? Um cara da influência. Foram lá e começar. E o Igor, tem que tirar o chapéu pro Igor. Tá ligado? Uma das melhores ideias que o Igor teve foi de levar um co-host. Por quê? Porque o Igor, ele é o tipo de pessoa... A maior diferença entre o Igor e o Monark é a seguinte. O Igor, quando ele não entende um assunto... Ele cala a boca. Ele cala a boca. Ele deixa o outro falar. Se ele tiver dúvidas sobre o assunto, naquele intervalo em que o cara respira, ele faz uma pergunta... Ele já tá tipo engatilhado. Ele faz uma pergunta... Aí o cara respirou, ele atira. Ele faz uma pergunta sobre o assunto. Se ele souber, ele troca com o cara. Pode ver que ele só troca quando ele manja alguma coisa. Quando ele não manja, ele deixa o cara falar, mano. Porra, o cara manja mais, então ele tem um certo respeito. Eu acho da hora isso. E pergunta quando não tiver a manha. É o que eu faria, tá ligado? Eu só troco com o entrevistado quando o cara tá no mesmo assunto que eu e tal. Tipo, o da Cunha ontem, por exemplo. Ele falando, eu falando, ele falando, tal. Beleza? Qual a diferença pro Monark? O Monark, quando ele não manja do assunto... Ele metralha. É o momento em que ele resolve falar pra caralho, tá ligado? E opinar pra caralho. E quando ele sabe, ele fica quieto. E que se for da lógica, tá ligado? Exatamente. E quando ele sabe que você fala assim, caralho, Monark, agora é sua hora. Agora é sua hora de fazer umas perguntas, ele deixa o cara falar. Aí você fala, caralho, Monark, não entendi. Aí ele fica só concordando ou falando, é isso mesmo. E quando ele não manja do assunto, é o momento em que ele metralha um monte de coisa que você fala, caralho, mano. Tá ligado? Não fez sentido. Aí vai vendo. Nisso, o Igor ficou quietão. Por quê? Porque tava sendo falado um assunto de política que claramente o Igor não manjava. E deixou entre o Paulo Cruz e a Carla Zambelli.
E o Paulo Cruz perguntava, a Carla Zambelli respondia, o Paulo Cruz Ó, perguntava, né? e o Igor quietão, tá ligado? E o eu, Igor só assim, ó. não, o Igor só assim, ó, olhando pro lado, Parece trocação de tênis, né? olhando pro lado, olhando pro outro, olhando pro lado, olhando pro outro. Eu acho que o Paulo Cruz vacilou. Vacilou por quê? Porque assim, eu aprendi com Augusto Nunes, por isso que eu falei da Jovem Pan, eu aprendi com Augusto Nunes que é o seguinte, mano. O entrevistador, tá ligado? O cara que faz a entrevista, ele não é a estrela. A estrela é o entrevistado. O que que isso quer dizer, mano? Quer dizer que, mano, você não pode interrogar a pessoa. E você não pode querer vencer esse debate. Aí, tanto que ele fala que isso não pode ser um debate. A não ser que seja um debate. A não ser que ou o seu programa seja algo do tipo. Isso, seja, do tipo assim, ó. prensando você. Do tipo algo... assim, ó, Carla Zambelli, você está indo no Flow e eu estou levando Paulo Cruz e vocês vão debater sobre política. Entendi. Mas não é a cena, porque para ser um debate, o Paulo Cruz teria que ser deputado federal também. E ele tava ali como o cara que faz pergunta, tá ligado? Então, tipo assim, por que o Augusto Nunes falou isso? Porque o Augusto Nunes é um cara que bateu muito no Moro, no Sérgio Moro. Bateu, falou, ó, Sérgio Moro vacilou nisso, vacilou naquilo, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Só que quando ele foi entrevistar o Sérgio Moro, no Direto ao Ponto, que é o programa dele, todo mundo ficou falando que ele se acuou. Uhum. Tipo assim, caralho, cadê aquela macheza toda e pá, você falou isso, falou aquilo, mas na hora que você estava frente a frente com o cara, você não falou. Aí ele explicou, ele falou, gente, quando você vai entrevistar uma pessoa, a estrela é a pessoa. Então você tem que fazer uma pergunta, tipo assim, eu faço uma pergunta pra você, tô te entrevistando, faço uma pergunta pra você, você responde a pergunta. Aí a minha réplica é fazer uma pergunta em cima da sua pergunta, certo? E aí você responde. Caso a sua resposta não seja satisfatória pra mim, próxima pergunta. Eu não tenho que, tipo assim, enfiar mais uma pergunta em você pra que você me dê a resposta que eu quero. Uhum. Isso seria o debate. O debate seria isso. Um debate errado, mas seria um debate. Tá ligado? Você pra mim foi alguém na parede. Foi o que o Paulo Cruz fez ontem, porque eu acho que esse assunto Bolsonaro pega ele de um jeito, tá ligado? Que, sei lá... Coração, pega no coração. Pega no coração dele, tá ligado? Tanto que a minha regra de falar sobre o Bolsonaro por 15 minutos, eu criei por causa do Paulo Cruz. Quando eu fui no Paulo Cruz, a gente passou 2 horas falando de Bolsonaro. E eu fiquei assim, tipo assim, mano... Eu sou o negão, velho. Eu sou o negão, velho. Não sou o Bolsonaro. Ele não fala de mim. Por que eu tenho que falar 15 minutos, 2 horas dele? Tá ligado? Tipo, mano, a gente... Não recebe nem um cascalho dele. Caralho, velho. A gente tem bem mais coisa pra falar, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que esse foi o erro do Paulo Cruz. Entendi. A Carla Zambelli, ela não é uma interlocutora do Bolsonaro. Ou seja, você não pode só falar do governo federal porque ela não tem nem autorização pra ser... E ela é deputada federal, ela ganha 30 pila... Pra fazer muito mais do que só dizer eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Então o senhor queria saber sobre as propostas ou sobre Não. o que ela fez? Se fosse eu, por exemplo, eu faria o mesmo rolê pelo qual o Paulo Cruz foi. Certo? Isso eu não acho errado. Tipo assim, tem gente que vai falar assim, mas o Paulo Cruz não devia ter falado disso. Ou o Paulo Cruz não podia ter falado aquilo. Não, ele tava certíssimo em fazer as perguntas que ele fez. Assim como ele tá certíssimo em fazer as réplicas que ele fez. Aonde ele erra? Ele erra no ponto em que, tipo assim, ela não está dando a resposta que eu quero, então eu vou, sei lá, forçar uma resposta que eu quero. Ela é política, tá ligado? É uma política ou um político? Agora eu não sei. Agora me pegou. Ela é um político. Ela é um político. Ou seja, todo político ele é treinado, e isso não é zoeira. Todo político é treinado pra sair de qualquer situação. Você pode colocar o Lula falando com a CUT e em seguida botar ele falando com o Terça Livre, com o Alan dos Santos. E ele vai sair de boaça falando com o Alan dos Santos. Porque no momento que o Alan dos Santos fizer qualquer pergunta mais cabreira pro Lula, o Lula já tem a mente treinada, assim como é o Bolsonaro. Vai falar e não vai falar nada. Todo mundo achou na eleição que quando o Bolsonaro fosse na Globo, o William Bonner ia comer o cu dele. Todo mundo pensou isso. Nossa, hoje é o dia do Bolsonaro com o William Bonner e a Fátima. Não, na época não era a Fátima, na época era a outra. Esqueci o nome dela. Hoje. Renata alguma coisa. E todo mundo pensando, mano, os caras vão comer o Bolsonaro agora. Mano, o Bolsonaro comeu os caras com farinha. Assim como o Ciro Gomes come os caras com farinha. Ciro Gomes vai em qualquer lugar, ele dá um show. Por que ele dá um show? Porque ele é um político habilidoso, como qualquer político. Ele fala mal bem. Mas por qualquer político, se você levar o Lula, ele vai dar um show. Se você levar... Tanto que não lembro quem falou pro Monark, falou assim, mano, se o Lula vier aqui, ele enraba você. E você vai achar da hora.
Tá ligado? É isso, mano. Então, tipo assim, então não adianta você ficar puto com o político. Porque, mano, qual que é a sua base? Qual que é a sua ideia, então? Qual que é a ideia, tá ligado? É você fazer a pergunta, o cara responde a pergunta, você faz uma réplica em cima da pergunta, ele responde depois. Se aquela resposta não te deixou satisfeito, foda-se. Passa pra próxima. Por quê? Porque quem tem que fazer essa avaliação é o espectador. O Augusto Nunes fala isso. Ele Sabe fala... quem faz muito isso? Entrevistar bem assim? Ah. O Rica, eu acho. O Rica faz isso. Eu percebi no Rica. É. Isso daí. O Rica não debate Rica muito com faz você, isso. ele só dá a opinião dele em cima. Então eu acho que o problema é que o Paulo Cruz levou pro coração, tá ligado? E ele não é de levar pro coração, tanto que você assiste o Noia, Noir, tá ligado? Você assiste o Noia não, Noir. Foi mal, Paulo. Você assiste o Noir, quando ele tá no outro, uma outra galera falando de outros bagulho, cara, ele desenrola pá de coisa, mano. Ele desenrola pá de coisa. Eu acho que é esse assunto específico, tá ligado? O assunto do conservadorismo, por exemplo. Que nem eu te falo, o conservadorismo pro Paulo Cruz, o conservadorismo é o que pra você, negão? Pra mim é muito simples, mano. É trampar, é não fazer nada de errado, é viver a vida normal, tá ligado? É viver a vida normal, correr pelo certo. Se alguém fala assim pra mim, negão, resume o conservadorismo pra mim. Mano, negão, conservadorismo é correr pelo certo. Deixa eu fazer umas perguntas então, vai. Faz aí. Negão, o conservadorismo pra você é pegar várias minas? Não. Conservadorismo é você correr pelo certo. Então quando você virou conservador? Depois de casar, né? Porque você pegava várias minas. Não, mas aí o conservador, ele pode pegar uma pá de mulher. O que o conservador não pode fazer é estar casado e pegar uma pá de mulher. Ah, não, solteiro. Ou seja, correr pelo certo. Uhum. O conservador mete de camisinha ou sem camisinha? O conservador pega a mulher dos outros? Não, o conservador não pega a mulher dos outros. Ah, tá! Não, quando ele já tá casado. Era só isso. Não, eu tava querendo tirar essa parte. Não, é que solteiro você não precisa ser conservador, você pode ser progressista. Tá ligado? Ali é que você ainda é jovem. Quando você é jovem, o legal é o quê? Você ser progressista. Quem nunca foi casado? Tá ligado? Jovem pra cima. Não, aí você é progressista, você é igual os malucos de esquerda, tá ligado? E se eu não casei até os 30? Aí você vai conforme sua conveniência, né? Por enquanto sou progressista, quero pegar geral, tá ligado? Putaria geral, depois eu fico conservador, caso, tá ligado? Mas você tá ligado? Pra mim o vacilo foi esse, mano. Tipo, ele ficou puto com a Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli, cara, ela, lógico que ela vai conseguir sair de qualquer situação, mano. Só que você não pode ficar puto com a resposta, mano, tá ligado? Você não pode... É igual o Boulos, mano. Todo mundo também ficou assim, quando eu entrevistei o Boulos. Caralho, negão, você vai entrevistar o Boulos, e não sei o que. Mano, eu botei 5 mil pessoas pra assistir o Boulos, tá ligado? E ainda falei pro Boulos no começo do bagulho, eu falei, Boulos, é o seguinte, você tá ligado que você tá chegando num lugar onde a maioria aqui é bolsonarista, velho. Tá ligado? Mas tem uns 30% aqui de esquerda que me assiste porque eu sou da hora. Tá ligado? Eu sou da hora e os caras me assistem. E ele veio mó tranquilo. Ele, não, negão, fica tranquilo, vamos aí. Não foi? E nós desenrolou mó ideia aqui. Por quê? Porque eu não ia ficar nele. Tem cara que, por exemplo, vai entrevistar o Boulos, cara de direita, que entrevistaria o Boulos e ficaria assim. E aí, Boulos, como é que vai a Venezuela? A Venezuela é comunista? Tá ligado? Pô, tu pergunta idiota, caralho. Porra, é lógico que é. Ei, Boulos, a Venezuela é uma ditadura? Tá ligado? Puta pergunta idiota, o cara quer ser prefeito de São Paulo, pra que eu vou perguntar isso pra ele? Não, e mesmo que ele diga assim, vamos supor que ele enrole. Não, porque não é, porque houve eleições e não sei o que e tal, e aí não é a resposta que eu queria, eu vou ficar assim, não, mas o Maduro tá lá há 1000 anos, explica isso pra mim, é isso que você quer pro Brasil? Não, caralho. Entendi. Não pode ser assim, irmão. A mesma coisa, sento aqui Geraldo Alckmin um dia. Você acha que eu vou chegar nele e vou falar assim, ei, Geraldo, na moral, fizeram parceria com o PC, se eu não fizeram, fala real pra nós agora. Diz pra nós agora. Aí ele dá uma resposta e digo, não, mas e aí? Mas houve a paz, houve tal, houve guerra e tal. Não pode, caralho. Ele se empolgou, senhor. Ele leva pro coração, não é nem se empolgar, ele levou pro coração, velho. Ele levou pro coração. E não pode levar pro coração, mano. Você tem que fazer a pergunta. Mano, você sabe quando você saiu vencedor na pergunta. Você sabe, mano. Tá ligado? Você que tá entrevistando, você sente. Você sente que você fala assim, mano, o maluco. Mano, o público. Maluco se enrola. Não, o público vai falando. O público não tá do seu lado. Fica tranquilo. O público fala. O público fala, tá ligado? Na hora ali o público já fala. Fala, mano, se enrolou. Gaguejou, perdeu a vez. O público já gaguejou, tá ligado? É isso, mano. Mas você não pode, tá ligado? Senão fica. Zoou o bagulho, mano. Tá gravando piro?